Já estou conectada? Vocês já estão aí? Tudo bem, meus amores? Tudo bom com vocês? Já entraram? Já todo mundo aí? Ótimo. Então, hoje a gente tem um super live legal que é do Clube Felicidade. Eu vou falar um pouquinho rapidamente do clube, né? O nosso clube começou como um sonho mesmo, uma vontade de fazer um trabalho que pudesse levar mais conhecimento, pudesse ir na casa das pessoas, pudesse criar um ambiente de pertencibilidade, um ambiente que as pessoas fizessem parte, assim como a Rede Felicidade é. E o clube, ele faz essas caixas deliciosas que você recebe em casa. Elas trazem livros, presentes, conteúdos digitais exclusivos, uma série de coisas legais, e você chega com aquilo e é uma alegria. Todo mundo que recebe adora, todo mundo fica super contente. O da Monja, maiores comentários maravilhosos, que é o nosso, a nossa caixa agora desse mês, e todo mundo adorando. Então, essa é a nossa ideia. Que você entre para o clube, que você vem para o clube junto com a gente e que a gente possa fazer, assim, no futuro, um ambiente de leitura, uma troca legal entre as pessoas, que a gente possa ser, realmente fazer parte de um clube, tá? Que todo mundo esteja junto, unido. E deixa eu baixar aqui meu computador, que está altíssimo, pronto. E é isso. E hoje o nosso convidado de hoje acaba de lançar um livro e ele vai ser o livro do clube e ele vai ser assim, vocês vão receber esse material exclusivo, vai ser muito legal. Vamos ver se eu acho ele já. Nosso querido Rossandro, ele já está aqui porque ele é pontual. Olha aí. Então, daqui a um segundinho, o Rossandro entra aí e a gente vai conversar sobre recomeço, né? Esse ponto de... Oi, Rossandro. Olá, Bruna, tudo bom? Tudo ótimo. E você? Bem, que alegria. Ó, gente, eu estou conversando com ele, esse querido, diretamente de Campina Grande, que é a cidade dele, na nossa queridíssima Paraíba. Aliás, a terra da Elba Ramalho, minha amiga, minha vizinha, minha Exato. querida. Um beijo Verdade, para Bruno. a Elba e um beijo para todo mundo aí da Paraíba, gente. Eu adoro ter o pessoal daí seguindo a gente, tá perto, estamos juntos. E agora com você, né? Um Pois é. representante aí da Uma melhor alegria. variedade. Uma alegria estar fazendo parte do clube. Recebi, ó, a minha da Monte esse mês, ó. Olha que bom, hein? Mês passado foi Carpinejar, meu querido amigo Exa Carpinejar, que era o Colo, exatamente. né? E tá adorando sua Esse- caixa, né? É gostoso receber a Com caixa, né? certeza. É sempre você fica naquela curiosidade do que vai vir, qual é o carinho, qual é o mimo que vai aparecer, né? É sempre muito gostoso. E hoje a Thais Eridia me falou que ela pegou o Pensamentos. Eu estou dando bandeira, não devia nem contar o que vem na caixa, né? Mas Verdade. os pensamentos que está ali do lado da mesa dela e que toda hora ela tira um para olhar. E eu acho muito legal isso, ter uma coisa que a É. pessoa fique participando, né? Sim, Porque com certeza. o gostoso da caixa, de receber a caixa, é exatamente que vem com surpresa e que vem com conteúdos digitais também que ajudam, que são relevantes. Além Sim, da gente jogar conhecimento para as pessoas, né? Espalhar. Olha, eu vou dar em primeira mão, mas eu não vou dizer o que contém, tá? Porque isso é surpresa. Eu não gosto de falar dos presentes, eu gosto que o presente seja uma surpresa. Mas eu vou mostrar aqui o livro do Rossandro, tá bom? Olha, essa é a caixa do clube, para quem não conhece, tá? E estamos aqui com o excelente, aqui, ó. Ó, o livro do Rossandro. aê, esse aqui, né? Mas, gente, estou combinando com o livro, gente. Olha aí. Tá, Eu som, tom sobre estou tom. numa sintonia na vida, que é uma loucura. Olha só. Foi meio sem querer, mas olha aí, deu certo. Foi Deu completamente certo. sem querer. E aí você recebe todos as delícias que o clube manda, né? Um monte de... Isso, eu não vou adiantar nada. E fora que você recebe também, assim que você assinar um presente. Olha aí, esse é o meu livro de presente. Vou botar aqui também, tá?
Meu livro, O Jogo da Felicidade, de presente. Que Sim. você vai receber também. Então, pronto, tudo certo. Gente, vamos lá, vamos conversar sobre recomeço, vamos conversar sobre esse grande momento que a gente está vivendo. É um momento complicadíssimo, muito duro, uma grande transição mundial, né? Sim, Um instante que pegou todo mundo de uma forma impactante, que as pessoas não esperavam, ninguém podia imaginar jamais que fosse ver o mundo parar. E exato, a gente viu, exato. quando a gente contar para os nossos netos, olha, em 2020 o mundo parou, vamos falar, como assim? Ficção científica, o mundo parou. E a gente está pouco a pouco recomeçando. Sim. Então, esse é um grande tema, né? O recomeço. E todas as pessoas perguntam, você vê as perguntas, é um monte de perguntas Uhum. legal, e muitas pessoas mesmo interessadas perguntando o que é um recomeço depois de um fim. Nós podemos tratar essa nova fase da vida como o início de um novo tempo? Vamos começar pelas perguntas. Bora sim. Bom, Bruna, na verdade a gente sempre olha para o passado, muitas vezes, tão somente como um lugar da mágoa, né? Ou da boa memória, dependendo de como seja a sua educação, como foi sua família. De um modo geral, todos nós temos mágoas e boas memórias. Eu acho que olhar para o passado como um lugar onde tem dores, eu compreendo. Olhar para o passado como água não é produtivo, porque a Não. gente fica preso ao evento e deixa que o passado inviabilize o presente e o futuro. Então, quando a gente pensa num recomeço, não é um momento em que eu zero todas as minhas experiências e esqueço tudo que aconteceu, porque isso me empobreceria profundamente. Nós somos o resultado de toda essa história. Não importa a cota de dor que ela tenha trazido para que ela tenha sido construída, nós somos o resultado disso. Nós não podemos abrir mão desse DNA da vida como ela é, que todo mundo tem que ter. Então é um recomeço, mas é um recomeço baseado nessas experiências que eu trouxe comigo até aqui. Senão vai ser um recomeço, não vai ser nem um recomeço, vai ser um começo infantil novamente. Sem as minhas Hum, experiências, eu volto à estaca zero e começo a cobrir letrinhas, não só do ponto de vista mesmo estético no alfabeto, mas emocionalmente incapaz de perceber as nuances da vida, especialmente no que diz respeito, na maturidade, a não mais glamorizar ou tornar a vida fantasiosa e infantil. Olhar para a vida como ela é, aceitando as pessoas com todas as diferenças, me aceitando com todos os aspectos, não somente aquilo que eu gosto de mostrar para o mundo, o meu lado, a minha persona que eu quero mostrar, mas também a minha sombra que também faz parte de mim, que fala de mim mesmo e que quer encontrar um lugar de acolhimento para a transformação do meu coração. certo. E você sabe, você fala de mágoa, né? E eu sempre falo o seguinte para as pessoas: nós somos, nosso corpo é feito com muita água. E a Uhum, mágoa é uma má água, é uma água que fica parada, estagnada, portanto, uma água que vai apodrecendo, vai criando lodo, vai nos levando, nos sugando de uma maneira ruim, criando um depósito de coisas que a gente não quer. Então, essa mágoa, ela tem que ser. A gente precisa limpar a mágoa, a gente precisa sim, passar limpo o que a gente carrega dentro. E isso só acontece quando você faz um trabalho de se encontrar, um encontro com você mesmo. E é interessante o que você disse, porque é um recomeço e, na verdade, é um recomeço que você vai entrar mais sábio e com mais consciência do que você estava antes. sim, com certeza. Porque, porque uma experiência desse tamanho, assim como qualquer experiência que as pessoas tenham na vida, não precisa ser uma pandemia, né? Uhum, Qualquer experiência boa, ruim, mesmo trágica, essas experiências impactantes, marcantes na vida da gente, elas, de qualquer maneira, elas têm uma lição, ela tem um grande aprendizado ali, ela tem um lugar que você tem que mergulhar fundo e aquilo te acrescenta, aquilo vai te levar para outro lugar. Então, você, como você disse, eu concordo 100%, esse recomeço é um recomeço de você com mais consciência. Eu acho sim. que em vez de voltar para essa coisa infantil de falar, estou começando do zero, nunca vai ser do zero. Pelo contrário, você vai dizer assim: que bom, eu estou recomeçando com uma bagagem grande que eu não tinha. E eu sinto, eu não sei, eu queria ouvir tua opinião, que a gente está perto de um grande despertar de consciência. Você concorda com isso?
Sim, eu acredito que quando a gente vai fazer um estudo de religiões comparadas, a gente percebe que cada uma diz que haverá um momento de transformação profunda. Alguns acreditam que esse momento é tão radical que seria o fim do mundo para um novo mundo, mas outras que eu reputo como vendo de forma mais lúcida percebem o fim de um modelo de mundo para o início de um mundo mais regenerado em termos de valores, sobretudo. Só que, Exato. claro, obviamente, por mais que a gente deseje que isso aconteça numa velocidade maior, porque a gente sabe o passivo emocional, as injustiças sociais, as dores ainda tão pungentes nos corações da humanidade, que a nossa vontade é de que isso aconteça rápido e que a gente termine a pandemia todo mundo cantando Imagine de John Lennon de mãos dadas nas praças públicas, mas obviamente que isso não vai acontecer. Então, eu penso muito assim, sabe, Bruna? O mundo tem três tipos de pessoas, assim. As pessoas que eu chamo de pessoas despertas, que têm uma visão de mundo mais transcendente, um compromisso com o outro, consigo e com o cosmos. A Uhum. multidão dos que dormem e um grupo dos espertos, que só querem se aproveitar e tirar proveito de tudo e de todos, né? O que é um mundo que vai melhorando? É quando esse grupo dos despertos aumenta, acordando os que dormem e diminuindo o grupo dos despertos. Então, é Uhum. óbvio que um evento como esse vai fazer com que muitas pessoas que já estavam despertas acelerem seu processo de despertar e seu compromisso com a vida. Algumas que estavam dormindo vão despertar. E o que vai acontecer? Nós vamos influenciar essa massa que dorme para um movimento de regeneração, de transformação planetária, de condutas, de normas e de valores. Então, isso é uma coisa que chega um ponto que independe da nossa vontade de estacionar, de querer ficar no status quo, no establishment, na zona de conforto. Eu gosto muito quando Guilherme Arantes diz de forma tão poética: amanhã, mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam ver o dia raiar, porque amanhã a luminosidade alheia a qualquer vontade será plena. Eu penso muito nesse sentido, né? Ou como o Lu Santos diz, eu vejo um novo começo de era com gente fina, elegante, sincera, com habilidade para dizer mais sim do que não. Eu acho que a gente tem que torcer e fazer É, parte desse cordão aqui, né? sem dúvida nenhuma. Você vê que falta um D, né? Porque os espertos precisam de um D na frente para serem Para despertar. despertos. É apenas uma Exatamente. É só pequena. é uma Falta letrinha. uma E é o letrinha mesmo muda D de tudo. Deus, né? Porque eu acho que é mais fácil despertar os que dormem, né? Quando você. Porque em algum momento essas pessoas têm o desejo, tem muita gente Tem, ávida por por um, despertar. por um despertar e por uma vontade de compreensão maior, até Uhum. porque a própria vida melhora, até porque você se alinha melhor com as leis do universo. Sim. Agora, quando as pessoas são espertas, né, ou se acham espertas, assim como quando as pessoas são arrogantes ou se É. acham superiores, assim como as pessoas bom, a gente está vendo, a gente acabou de ver, eu tenho comentado com indignação todos os exemplos de pessoas que recentemente eu preferi nem ver e nem gosto de repetir, não gosto nem de citar essas pessoas, para dizer a Uhum. verdade, mas a gente vê esse exemplo de arrogância, de uma falsa, absolutamente falsa superioridade, quando as pessoas humilham as outras. E eu Sim. acho que a pessoa que está humilhando alguém se você vê alguém humilhando alguém, tenha absoluta certeza que a pessoa que está humilhando é um ser inferior. Não há como ela ser um ser superior. E a pessoa que está sendo humilhada, essa sim, se a reação dela em silêncio e calada tem nobreza. Essa pessoa humilhada é a pessoa que é superior. Esse ser é superior. Esse ser, ele vai despertar com facilidade. Aquele Sim. outro, a Dá gente mais precisa trabalho. dar mais. A verdade é que quem tenta lhe derrubar só faz isso porque já está caído no chão, já está no charco da lama das próprias escolhas, da visão narcísica de uma vida completamente egóica que só olha para si mesmo como sendo a referência. No mundo de tanta diversidade e tanta beleza, olhar para si como sendo a referência é por si só já um gesto de tão profunda pobreza que É, exatamente por sentir muita solidão na companhia de si mesmo, né, que você quer puxar mais gente para esse lugar de dor. E obviamente aquela pessoa que é humilhada, e quem não já passou por isso, eu já passei por isso, na hora você tem uma vontade de reagir, mas depois você pensa assim, sabe, uma vez eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo na universidade, e todo mundo detestava essa pessoa, detestava e desejava as piores coisas, e quando ela faltava, tomara que tenha morrido, era uma coisa, começou a virar uma comédia,
falar mal dela, virou um esporte no departamento. Até que um dia eu pensei assim, cara, nada do que eu deseje para essa pessoa é pior do que ela ser quem ela é. Então, quando ela, de algum modo, passa para mim um mal-estar, ela, pelo menos, eu tenho a oportunidade de, terminando o expediente da universidade para casa, eu passo o final de semana longe dela, mas quando ela vai escovar os dentes, a primeira pessoa que ela olha é ela mesma. Então, estar nesse estado é de tanta dor que você começa a olhar com muito mais com compaixão do que com repulsa, né? Para que É, você entenda que quando a gente desperta, a gente muda o olhar sobre as coisas, inclusive sobre essas pessoas. sem dúvida nenhuma, porque o próprio castigo dessa pessoa é ela ter que conviver com ela, né? E é Exatamente. interessante porque eu estava conversando essa semana com o Leandro Carnal obviamente a gente falou, todo mundo fala disso porque isso está na indignação coletiva, né? Sim. Assim como outras coisas estão participando do nosso coletivo, a solidariedade, boas ações, coisas muito legais também estão presentes. Mas essa indignação, né, nesse sentimento, né, de revolta e indignação, qualquer um de nós tem vontade de reagir, como você acabou de falar, né? Uhum. Mas e ele, sabiamente, eu falei, puxa, claro, óbvio, quando você reage, você está perpetuando esse ciclo, Sim, né? É com assim, certeza. é o tal olho por olho, dente por dente, né? E saber Uhum. que o olho por olho nós vamos terminar todos Todos cegos, cegos. não há solução. Uhum. E aí, você quebrar essa patente, você quebrar esse padrão, é justamente você ter uma outra atitude, ir para um outro lugar, descobrir valores legais, né? E eu estava pensando o seguinte: o senso de cidadania é uma das maiores conquistas do nosso coletivo, da nossa sociedade, né? A Sim. cidadania é um exemplo de como você tem que se comportar no mundo, um lugar que adquiriu esse senso de cidadania é um lugar que respeita os seus cidadãos, é um lugar que pensa no coletivo, é um lugar que recolhe o lixo, que recicla, é um lugar que está no século XXI. Né? Uhum. A falta de senso dessa cidadania é quando me chamam de cidadão ou de cidadã, eu tenho muito orgulho disso. Ser Uhum. um cidadão significa não ficar escutando música alta para atrapalhar os vizinhos ou as pessoas no teu carro, você passar com uma música altíssima, você não jogar lixo na rua, você não jogar lixo na praia. Ser cidadão é ter esse senso do coletivo, é ter essa maravilha unida. Ser cidadão é uma grande conquista. A gente tem que ter orgulho, um grande orgulho de ser cidadão. Você É, concorda? com certeza. Sabe o que é mais curioso? Que é muitas dessas pessoas que têm essa visão assim de que elas são as melhores, são superiores, né? Aí elas viajam para países em que o pacto coletivo está mais organizado, em que você tem uma cidadania vivida coletivamente com mais justiça. Chegam lá, olham aquilo, acham bonito, acham legal e dizem: por que que o Brasil não é assim? Aí dá vontade de olha para o espelho. Ele não é assim por sua causa. Ele não é assim porque você acha que ser cidadão de primeiro mundo é passar do free e comprar perfume. Quando, na verdade, é poder perfumar a alma a ponto de chegar perto do outro, não para tornar a sua presença uma repulsa, mas algo agradável que as pessoas esperem com alegria a sua chegada. Como a raposa e o pequeno príncipe e a rosa. Ou seja, a ideia de que a gente chega nesse condomínio cósmico em que cada um ocupa um território, um terreno, e respeita, porque os outros também têm o seu território, que eu não quero tomar espaço na vida do outro, porque tem que ser um convite e não uma imposição da vida. Então as pessoas vão, acham bonito, ficam presas tão somente à estética das ruas calçadas, dos canteiros aparados, dos jardins bonitos, mas chegam aqui e querem que apenas o seu jardim seja florido, querem que apenas o seu lugar seja bonito e o que os outros explodam e não se constrói um mundo em que a gente possa se dizer civilizado, porque a gente está ainda num processo de pseudo-civilização, quando a gente imagina que só pode ser bom para os meus. Esse é o mundo que está se esgotando. É esse modelo que está em declínio, é esse modelo que não responde mais às ansiedades da alma humana e que quando o indivíduo percebe o valor dele se tornar uma pessoa útil e querer construir um mundo melhor,
ele percebe que os prazeres que se sente ao se tornar uma pessoa ativa na transformação do mundo, nenhum cartão de crédito dá, por mais que você seja abastado na sua conta bancária. Você começa a perceber que, poxa, e nada como essa experiência da vida agora, Bruno, que está colocando todo mundo em casa para perceber quanto supérfluo as pessoas acumularam, quantas coisas sem sentido e como aquilo que já é essencial já é dado, que são as pessoas que estão com a gente, convivendo naquele lugar e talvez exigindo um olhar que a gente se recusou antes. Porque eu acho que a gente já estava em isolamento social, só que era isolamento social tecnológico. Cada um chegava em casa, pegava o seu smartphone e se ignorava profundamente. E aí começou a ter uma geração de suicidas, depressivos, gigantes, drogados, viciados, por falta do contato humano. A natureza fez, espera aí, eu quero que todo mundo volte para casa agora, para se reencontrar consigo, para se reencontrar com os seus. E não foi um convite não, porque convite a gente pode recusar. Foi uma imposição da existência. Para que talvez agora as pessoas aprendam a ter um sentimento mais amplo de cidadania. Claro. E os que não aprendem, é interessante, porque o universo é implacável, né? Os que não aprendem, os que ainda estão se comportando com uma forma de pensamento que vem das capitanias hereditárias, né? Do nosso pior colonialismo, É né? verdade. Do racismo, da escravidão. As pessoas absurdas que a ficha não caiu e continuam se comportando dessa maneira, porque elas deviam, obviamente, ter vergonha de serem assim, mas não, essa vergonha não chegou ainda. A vida vai ser implacável. A vida vai dar para elas situações, experiências. Elas vão ter que passar, inevitavelmente, por coisas até o despertar. Então, essa pequena letra que você colocou, né, o Despertar dos Espertos, né, que é um bom título, aliás, para um bom livro, né? Gostei. O Despertar dos Fica a dica. Espertos, ele vai ser uma coisa assim obrigatória, assim como essa pandemia foi. Exatamente. Vai ser obrigatório, eles não vão ter saída. Vai ter uma hora que essa ficha vai cair e ela vai machucar essas pessoas, porque é inevitável. Quanto mais você acumula, quanto mais vai cair na sua cabeça, né, maior é o peso. Sim. Tá certo? Sim, com então, certeza. Você não conquistou a leveza, você não conquistou esse lugar ainda, mas o bom é que uma enorme maioria conquistou. Eu não acredito, Osando, sinceramente, dentro do meu coração, eu não acredito que essas pessoas são a maioria do nosso país, eu não acredito. São não. A maioria do nosso país é anônima, silenciosa, a maioria do nosso país está realmente sendo ainda humilhada, mas a maioria do nosso país conquistou uma superioridade, conquistou uma consciência, está conquistando, está no processo, como você disse. Não acontece de repente, não é aquela pílula que você toma. Não existe isso. Toda mudança é muito gradativa, é lenta, ela vem devagar. Mas eu acredito que a maioria já está com esse D, esse enorme... Né? É porque os espertos são muito barulhentos. Sabe que eu faço muito... eu faço nas palestras assim, ó, vou provar para vocês que o mundo tem mais gente boa do que gente ruim. E o pessoal, quero ver isso aí. Aí fala, pensa assim, vocês que estão aí nos assistindo, nos acompanhando, pensem assim, quantas pessoas vocês têm uma antipatia até ódio? Tenta contar quantas pessoas vocês antipatizam até chegam a odiar. Agora, tenta contar quantas pessoas vocês levemente simpatizam até profundamente amam. Você pode observar que é muito provável que a primeira lista não passe de 10 e a segunda você não consiga contar. E se é o contrário, aí você depois precisa procurar a gente, tá precisando de muita ajuda, tá, gente? Se a sua lista tá trocada, então tem alguma coisa muito errada. Mas tem muito mais gente boa no mundo. E nesse momento, né, longe das notícias, aliás, a pandemia até facilitou essas notícias, quantos heróis anônimos se apresentaram, né? Quanta gente maravilhosa, indo para as ruas quando a gente tinha que ficar em casa, para fazer o teu trabalho, para servir, né? Essa linda, maravilhosa ideia de servir, que devia cair essa ficha também para esses políticos, para né, esses cargos públicos que custam muito caros para a gente, porque a gente tem que pagar o salário, e eles não estão com essa ficha caída ainda. E assim,
É lindo ver quantos heróis anônimos, quanta solidariedade, quantos gestos de ajuda, quantas pessoas, quantos bombeiros, enfermeiros, garis, quanta gente maravilhosa que não são notícia, mas que É. estão segurando, estão sustentando o nosso país, estão dando força para todos nós, né? Mas vamos Existe. voltar. Vamos embora. Você diz que estão dizendo assim, a gente tem que se preparar para um novo normal. A gente já meio que falou desse novo normal. Aí tem pessoas ainda que estão em pânico, que estão com ansiedade, né? A gente está falando, o Brasil é um país extraordinariamente ansioso. Vamos falar um Uhum. pouquinho disso? Bora. A gente tem uma tendência muito profunda de tentar antecipar cenários. A ansiedade é fruto de uma tentativa sem sucesso de controlar aquilo que a gente nunca controlou. Se tem uma coisa que essa pandemia ensinou para a gente é entender que a maior parte das variáveis da existência não estão no nosso controle. E se eu gasto muita energia tentando controlar o que eu não controlo, eu deixo de ter essa energia disponível para controlar aquilo que de fato depende de mim. Depende de mim as minhas emoções, depende de mim as pessoas com quem comigo convive, depende de mim as escolhas que eu faço, meu desenvolvimento espiritual, emocional, intelectual, o amor que eu distribuo, né? Então, assim, não depende de mim nem de você, Bruno, nem de quem está nos assistindo, a imunidade de rebanho, a vacina, a profundidade da crise econômica, depende da gente como viver já em casa agora a construção de uma vida mais pacificada para poder voltar para esse novo normal reconfigurado. Pelo menos, se o mundo não despertar, e claro, não vai ser assim do dia para a noite, que nós despertemos. Então, se cada um dentro de sua casa voltar num processo de fato de transformação, a gente vai contribuir para esse coletivo. Então, quando eu comecei a pandemia, eu estava viajando, cheguei em casa, nos 2 primeiros dias eu fiquei sequestrado por notícias. Eu ficava o tempo inteiro no canal de 24 horas e era fake news, era notícia, e compra remédio tal que ajuda. Aí eu fiz, cara, eu vou entrar numa noia com isso aqui, vou pirar. Aí eu fiz, espera aí, o que que eu diria a um paciente meu se ele chegasse para mim falando dessa história? Eu sentei e disse, o que que você diz? Qual é a recomendação da ciência do comportamento? Ok, nos foi roubado um monte de coisas. O primeiro luto foi um luto de rotina. Nós perdemos a rotina, que estava doente e tóxica, de passagem. Perdemos a Hum, rotina. Então precisamos recuperar um mínimo de rotina nessa nova realidade. Então comecei a acordar numa determinada hora, fazer exercício todo dia, com minha esposa na varanda. Comecei a chegar, sentar, escrever, ler, responder e-mails, fazer palestras. E depois eu percebi que além da rotina, eu precisava de uma outra coisa, que era propósito. Então, qual é o meu propósito? Eu estava fazendo palestras, estava viajando e agora eu estava em casa. Era fazer isso do mesmo jeito, só que agora virtualmente. Eu criei um curso gratuito chamado Quarentena Sem Pirar, que terminou uhum, virando um movimento, que era para aham. ajudar as pessoas a trabalhar ansiedade, medo, angústia, crise no relacionamento conjugal, educação de filhos. E a gente começou a fazer um monte de lives e conversar com pessoas maravilhosas, como agora que a gente está conversando. E isso foi gerando um sentimento de que eu estou na minha rotina, estou com um propósito, estou podendo ter esse sentimento de que a gente está entregando a vida e as pessoas, e aquilo foi naturalmente me acalmando. Não quer dizer que eu fiquei o tempo inteiro bem, porque isso é uma ilusão que as pessoas têm, que a Porque gente não é vive assim, flatline, não tem. A claro, gente não. oscila. Eu estava fazendo uma palestra com um amigo meu, ele fez, Sandro, tem dia que eu estou bem, tem dia que eu estou ruim, depois você está melhor que eu, porque eu tenho dia que no mesmo dia eu estou bem, estou ruim, estou bem, estou ruim, estou bem, estou ruim. Eu estou pior que a Claro. bolsa de valores. Só que até acolher essa oscilação emocional e se observar e perceber que eu não controlo todas essas coisas, faz com que a gente entregue a vida, sabe? Você lembra daquela cena, Bruna, de Whoopi Goldberg em Ghost? Quando ela foi entregar o cheque para a freira, aquele cheque de 4 milhões de dólares, motivo do assassinato do namorado dela. Ela vai Aham. entregar o cheque, mas ela não quer entregar o cheque, né? É o espírito do cara que quer que ela entregue o cheque. E ela Uhum. fica segurando e a freira puxando. Eu acho que muitas vezes na vida a gente tem que entregar coisas que não dependem da gente. E deixar que Deixar. essas coisas fluam para que essa energia que estava acumulada, e aí no caso na ansiedade, porque aí eu preciso fazer um contraponto para as pessoas entenderem melhor. Eu costumo dizer de forma didática, como eu dizia para os pacientes e hoje para as pessoas, é que como se a gente tivesse 100 quilowatts de energia para funcionar. Aí tem gente que gasta 50 para o passado, mágoa, ressentimento, angústia, né? E tem gente que bota 50 para o futuro, ansiedade, esperando que tudo dê certo sem fazer esforço nenhum. Toda essa energia migrada para o passado e para o futuro, ela falta aqui e agora, no Presente. presente. O único tempo que realmente eu tenho para que eu possa ressignificar o passado e, de fato, construir um novo futuro. Então, a ansiedade, ela drena
energia do presente e torna o futuro uma repetição piorada do presente que você não está gostando. Claro, você a prepara, né? Você já se prepara para aquilo e aquilo vai Exato, ser inevitável. Você mesmo está dispondo as sementes daquela nova situação, porque você se preparou para exatamente essa situação. Então, fica exato. muito difícil você mudar. E as pessoas ficam com uma dificuldade de saber como mudar e, sobretudo, o que mudar. Você falou uma palavra que eu considero super importante, porque eu acho que propósito é uma grande palavra, porque as pessoas, de uma maneira geral, quando estão nessa situação, no estado de vazio, no estado ansioso, no estado assim de olhar o desconhecido com medo, né? Uhum, E a gente nunca tem que tomar nenhuma decisão que comece no medo, porque o uhum, medo é um dos piores canais para você agir e decidir. Ele sempre vai te dar uma situação distorcida e não uma situação verdadeira. Mas quando as pessoas estão com esses sentimentos elas vão, como você falou, vão alimentando-se dentro dela e dominando. É, um dos degraus para você dar um primeiro passinho para fora disso é você compreender que você está num vazio porque você está sem um propósito. Você está sim. sem um olhar para algum lugar, para alguma direção. E, portanto, você não está dando esse primeiro passo para lugar nenhum. Uhum, Como que você vai poder sair desse buraco ou desse lugar se você não dá um pequeno passinho? Você pode cair de novo, mas você tem que dar esse passinho e tentar aumentar o passinho e tentar ir cavando o seu próprio lugar para conseguir sair. Para que exista esse passinho, você precisa ter uma direção, você precisa ter um sim, olhar para algum lugar. E eu acredito que o propósito é um grande olhar. Então, quando as pessoas sentem esse vazio, muitas vezes elas estão apenas olhando para si mesmas e não para esse sim, coletivo onde elas podem participar. Porque tem tanta coisa que a gente pode fazer de legal e que vai levar a nossa energia, em vez de a gente se autodrenar, sim. autossabotar, porque a autossabotagem é um grande tema também, né? Uhum, Então, em vez da gente se consumir com esses sentimentos negativos, a gente começar a ver o que eu posso fazer de interessante por aí, o que eu posso, onde eu posso atuar com essa energia que ainda tem um pouquinho, né? sim, E ela vai ser autorregenerativa. Quanto mais você. E aí você tem um monte de coisa. Você tem situações vulneráveis para todo canto que você uhum, pode interferir e ajudar, mesmo você estando numa situação vulnerável, não impede, sabe? sim, Sempre vai ter alguém precisando de você. Seja os animais, os cachorros abandonados, os gatos abandonados. Eu faço muita campanha para animais, porque muito pouca gente no Brasil inteiro está cuidando de bicho e a gente precisa ajudar. Então, também. assim, obviamente, seres humanos, crianças, animais, são o planeta, a natureza, plantar coisas, tem muita, muita coisa para a gente perseguir, para a gente olhar. E criar esses propósitos, você não considera uma pequena maneira de sair desse lugar? Eu só discordo de uma coisa, dizer que é uma pequena maneira, é uma grande maneira de sair desse lugar. Porque há uma diferença que você colocou aí, mas eu vou colocar de forma bem clara para todo mundo aí, é que existe uma diferença entre propósito e meta. Sim, Geralmente, a meta é uma coisa que ela nos movimenta, mas geralmente a meta ela é egoísta, ela tem um caráter egoístico, porque ela é a minha meta. Inclusive, às vezes, para alcançá-la, eu posso até detonar quem estiver no caminho, porque eu posso até perder a ética para atingir a meta. Mas o então, propósito, não. O propósito, ele é inclusivo. O propósito é olhar e enxergar a minha vida como uma vida que é capaz e que deve uhum. ajudar outras vidas, seja animais, mas a vida de um modo geral, a natureza ou outras pessoas. Ou seja, é um movimento em que, na medida em que eu vou acontecendo, acontecem comigo. E Claro. essas conexões que são feitas nesse processo vai gerando um tipo de ganho emocional que ele não era imaginado inicialmente, né? Vou dar um exemplo. Eu faço parte de uma organização não governamental chamada Fraternidade Sem Fronteiras.
A Uhum. gente começou com 400 pessoas na África e hoje, tem 10 anos já, são 17 mil pessoas diariamente atendidas. E esse livro aqui, inclusive, todos os direitos autorais que me pertencem, eu entrego à ONG, que é essa daqui, ó, Maravilha. Fraternidade Sem Fronteiras. É engraçado Ótimo. porque por isso que tem assim, pessoas queridas que fazem parte comigo, como o Alok, que fez aqui uma das apresentações. Então, o que acontece é que quando a gente vai ajudar, mesmo que você vá de forma muito arrogante, eu vou lá ajudar, né? Eu sou uma pessoa melhor, minha vida está muito boa, eu vou lá dar um pouco de mim. Mesmo que você vá com essa visão assim meio infantil, né? Mas você vá, se movimente. Você chega para pessoas que estão mais carentes que você, aspas, e ao final do processo recebe muito mais que entregou, que volta com uma sensação, primeiro, de senso de ridículo, é até bom no primeiro momento, porque o ego baixa o tom dele. Depois você percebe assim, caramba, agora eu entendo o que Santo Agostinho dizia, né? Se o homem soubesse como é bom ser bom, seria bom por egoísmo. É Porque verdade. aquilo que a gente recebe ao entregar, A eu gente lembro chega muito, a essa conclusão, né? não é? E a gente tem a música que a família Caymmi canta, né? Tudo que você tem não é seu, tudo que você guardar não lhe pertence, nunca lhe pertencerá, só é seu aquilo que você dá. Então a gente vai descobrindo que de fato só é nosso aquilo que a gente entrega. E é tão interessante porque às vezes você nem gostou da entrega que você fez. Às vezes a gente faz um post, você sabe disso. Às vezes você bota lá uma frase que você botou tal, aí alguém disse essa frase mudou meu dia. É, é Hoje verdade. Muito, muito. às vezes, Eu aquele leio isso seu. todo Não é dia. isso? É aquele seu vídeo, eu tava pensando em me matar e aí eu ganhei uma nova força. Ou Todos seja, os dias, quando a é. gente se permite ser um instrumento, meu Deus, é muito lindo isso. E como faz bem pra gente? Caramba, não Se soubessem como faz bem pra gente, faz. Às vezes a gente tá mal, alguém leu a frase, ficou bem, e fala quando assim, diz pra gente, a gente fica bem. a gente fica bem porque a gente fala assim, gente, então tudo isso que eu estou fazendo tá Tá surtindo servindo. um Um efeito. A efeito. gente realmente essa energia está indo para algum lugar. Então, É. porque às vezes você está jogando mensagem numa ilha deserta, você não É, sabe se você está de fato com a tua com tua mensagem, com o teu desejo, com a tua energia, com tudo que você oferece. Você não sabe se você de fato está atingindo alguém. Hoje, com a internet, você sabe com mais facilidade. Mas é se as verdade. pessoas soubessem, e eu vivo agradecendo essas mensagens que eu recebo todos os dias infinitos e leio tudo, e eu agradeço porque elas me estimulam. Eu falo Sim, assim, gente, vocês me fazem muito bem, muito, muito, muito obrigada, é. né? Então, é uma troca, é um fluxo. Eu não estou jogando, eu estou recebendo de volta o tempo Sim, inteiro. sim, sim. Eu estou É. recebendo. E você falou uma palavra que eu considero fundamental nisso tudo, que é a conexão. As pessoas que não estão com esse propósito, estão apenas com a meta, ou seja, eu quero isso para mim, né, e não para o Uhum, coletivo, elas estão percebendo, eu acredito que elas estão no tal despertar, eu acredito, mas as que não estão um dia irão, uhum. que nós estamos todos conectados. Nós somos uma conexão. E a pandemia veio para mostrar isso de uma maneira assim fabulosa. Mostra assim, olha, gente, uma coisa que aconteceu lá na China parou o Brasil. Olha a Uhum. conexão de todos os países, de todos os povos. A gente foi derrubando fronteiras, foi derrubando ideias. Mesmo que as fronteiras tenham se fechado umas para as outras, não Sim. significa que a gente se isolou. Pelo contrário, foi em termos de precaução, né? É como Uhum. dizer, use a máscara para sair. Isso não nos isola. O Sim. isolamento é um isolamento provisório, é um isolamento precavido, de realmente para evitar expandir essa doença, mas a conexão aumentou infinitamente, mesmo na quarentena e mesmo no isolamento. Então, assim, qual a perspectiva? Aqui tem uma pergunta que diz: qual a perspectiva que nós devemos ter nesse novo mundo? O que você acha que virá? Qual é a tua intuição do que virá? E a gente sabe que muitas coisas já estavam se processando como uma mudança. Se você lê a obra de Yuval Harari, por exemplo, Sapiens, Homo Deus, 20 lições para o século XXI, se você lê Zygmunt Bauman, se você lê Sutras de Buda, se você lê Cabala, se você olhar astrologia, onde você olhar,
É, há uma descrição de transformações em processos acelerados e que a pandemia é como se tivesse turbinado tudo isso. e Então, todos falam a mesma coisa, você percebeu? eles dizem com Tudo. palavras diferentes, mas sempre chegando ao mesmo lugar, porque é essa grande teia cósmica universal que a física quântica mostra para a gente e que faz com que a gente esteja realmente conectado. Então, Exatamente. e que a gente vai para um mundo em que muitas coisas, tem as coisas de ordem prática, cada nova pandemia você tem um aprimoramento da higiene no planeta, as pessoas pensam em coisas que não pensavam antes. Por exemplo, muita gente nunca teve a ideia de que não tem sentido entrar em casa com um sapato que você veio da rua. Uhum. Mas agora as pessoas estão percebendo, muita gente tem me dito, então agora eu vou continuar com esse hábito. Então, hábitos vão continuar, mas, sobretudo, mudança de visão de mundo. Por exemplo, quando eu vi que a questão da ecologia, que estava meio que alguns países querendo colocar como escanteio, e ela volta com força, como Enorme, na enorme. ideal ecológico, o próprio Joe Biden colocou na campanha dele contra Trump a ecologia como uma necessidade, uma bandeira. A gente percebe então que há um movimento de perceber o seguinte, ó, sabe essa natureza que a gente só explora, só usa e abusa? Ela dá lição se ela quiser. Ela Ela mostra para que veio. Gaia tudo. mostra sua força com toda inteireza, que a gente está aqui como um organismo vivo participando desse grande organismo planetário e que nós temos que cuidar da nossa casa planetária. E que mesmo que os espertos continuem achando que não dá, muitas pessoas despertas dizem assim, não, mas para o mundo continuar, até para vocês, espertos, ganharem dinheiro, é preciso que haja um mundo que continue existindo, então acorda. Então a gente Exato. percebe que vai haver, do ponto de vista geopolítico, uma reconfiguração de forças no planeta, do ponto de vista espiritual, a gente sente isso, as pessoas vão voltar buscando Deus, mesmo que seja com medo, achando que foram punidas, mas vai haver uma volta para o sagrado. Muitas pessoas reconectaram com o sagrado em casa, porque veio o silêncio, e esse silêncio provocou uma necessidade de esse deserto. Esse A deserto foi. meditação, o mindfulness, nessa conexão. Exato! Sabe uma coisa que eu achei fantástica, Bruna? Quando começou esse processo de lives, né? Porque assim, Uhum. quando as lives começou, pessoas que eram difíceis de serem acessadas ficaram acessíveis. Elas não ficaram comuns. Elas Certo. ficaram acessíveis. Nós começamos a nos conectar, como agora, né? Eu É. tentei antes da gente conseguir um contato, mas era muito mais difícil com aquele mundo. Agora não, já fiz live com um monte de gente, com a Monja Coin, com o É. Cortella, com você, com um monte de gente maravilhosa. E Uhum. essas trocas, elas têm sido boas para nós, mas também para quem nos assistem. E antigamente, Maravilhosa. para você. Você imagina, para poder você ver uma palestra de Cortella, uma agenda disputadíssima. Claro. Eu digo que Cortella é meu. Cortella é o cara assim no mundo das palestras, O não só em Leandro termos de Carnal, conhecimento. né? O É, Leandro. exato. Então, assim, e agora todo mundo tendo acesso a isso diariamente, em uma troca de conversas. Antigamente, quer dizer, eu ia para. Eu fiz acho que semana passada uma live fechada para um grupo de educação, eu e o Karnal, né? E era isso a realidade. A gente É. fazia em ambientes fechados e agora a gente está fazendo em ambientes abertos para todo mundo. Tem gente oferecendo curso. Então, assim, existe um E movimento de entrega. E eu acho que isso não vai recuar, porque não. a gente sentiu o benefício disso. E eu acho que uma coisa até chama muita atenção para as pessoas, a nossa responsabilidade em mudar a vibração do planeta. Eu costumo dizer que o YouTube, eu considero o YouTube, sabe, Bruna, como se fosse um eletroencefalograma do planeta. Então imagina assim, um vídeo de alguém falando de filosofia, do amor, do mindfulness, da meditação, sabe? De uma transformação planetária. Vê lá a quantidade de acessos do vídeo. Aí tem lá uma pessoa falando de piada chula, milhões de acessos. Olha só, o YouTube não é uma coisa que me obrigue a ver. Eu vou É. lá e busco. Mesmo que o algoritmo coloque para mim aquele vídeo como relevante, eu posso ou não dar um clique. Então significa dizer que se a gente quer um mundo novo, nós temos que mudar aquilo que a gente dá importância. Então, se É. coletivamente esses despertos fazem com que a maior parte que estava dormindo e que tem um desejo de despertar acorde, né? Se a gente faz a Matrix ser quebrada e as pessoas acessarem a realidade mais transcendente, a gente faz com que a gente mude a vibração coletiva. E esse movimento eu acho que ele é sem retorno agora. É sem retorno. Eu concordo com você. E acho que a gente, essa grande mudança gradativa, que ela não é repentina, Sim, obviamente, ela já começou. E já. a gente tá na curva da ascendência, eu Sim, acredito. E tem uma coisa interessante, socialmente pensando, isso que você falou, eu concordo 100%, e que é o seguinte, você
pela primeira vez, as camadas da elite, né, essa elite, essa falsa elite brasileira, porque os que não estão pensando para o bem do coletivo não são uma elite, não são de Uhum. maneira nenhuma. Para você fazer parte da elite, você tem que estar pensando no coletivo, você tem que estar querendo o bem de todos. Isto é elite. E não é ostentação, não é o que você mostra, não é coisa cara, é coisa que tem valor. Coisa cara não é elite, é coisa Uhum. que tem valor de verdade. Se você está mostrando o que tem valor de verdade, você é elite. Se você só está mostrando coisa cara, acreditando que isso é elite, se você está se sentindo superior, você não é elite, mas não é elite de jeito nenhum, você vai ter que nascer de novo muitas vezes. Mas o que essa elite que vai ter que nascer de novo percebeu é que é o seguinte: se não tiver saneamento básico, se não tiver estrutura de vida, de trabalho, se não tiver organização para as camadas mais vulneráveis, eles também vão ser atingidos. Claro. É a primeira vez que isso fica tão óbvio para todos. Uhum. É a primeira Exato. vez que o racismo vai atingir o racista de verdade. Ou seja, a vergonha de alguém que se diz racista nesse milênio, no século XXI, ele vai ser o verdadeiro atingido. Então, assim, você cuidar do todo, porque é um absurdo, porque as pessoas falam de pandemia, você falou de higienização, que eu acho que a gente passou por esse ano de limpeza, está inteiramente nele ainda, e você vê que, olha o que a pandemia pediu, limpeza, 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 né? É Higienização. verdade. E cadê o saneamento básico? Sem isso, a gente É. não vai poder. Quando você pensar que tem gente que não tem água em casa, como é que nós vamos resolver? É. Agora, nós estamos quase chegando no nosso final, né? Mas assim, o que eu queria colocar é uma questão que eu tenho pensado muito, tenho conversado com pessoas que pensam muito nisso, assim, e eu tenho recebido muita pergunta também sobre isso. E que é o seguinte: como é possível que nesse momento, com tanta conscientização boa, como a gente estava falando aqui, ainda existam as pessoas que estão roubando merenda de criança, que estão tirando o dinheiro da saúde, que estão roubando do ponto mais importante para que isso tudo melhore? Como é possível? O que você acha disso? Existe a maldade? A maldade é uma coisa inerente ao ser humano? Porque eu vou dar minha opinião rapidinho. A Uhum. maldade é uma escolha. Sim, Aí eu eu quero. acho. É. Eu percebo muito, sim, as pessoas não nascem más, mas elas podem ser deseducadas a ponto de achar que o mal é um valor, quando na Exato. verdade não é. O mal, ele é uma realidade, o mal não é uma realidade. O mal é a ausência do bem. Por exemplo, ó, que a sombra que a minha mão está provocando aqui na minha camisa, a sombra ela não existe, a sombra é a ausência da A luz. luz. O movimento dos despertos é convencer os espertos que eles estão na ausência e não na abundância. Esse roubo, ele não é sinal da abundância, é da ausência de valores, da ausência de amor, da ausência de fraternidade, da ausência de olhar com o mínimo de compaixão para as pessoas. Quando a gente pega, por exemplo, a parábola do bom samaritano, que a elite passa ao lado, o sacerdote e o levita representavam a elite daquele momento judaico, e o samaritano, aquele que era desprestigiado. Ambos, os dois primeiros, o sacerdote e o levita, conheciam a lei, a Torá, e deveriam ser movimentados para agir, mas eles tinham conhecimento apenas intelectual do bem e não prático. Mas o terceiro que passa é movido de íntima compaixão. Ser movido de íntima compaixão não é sinal de pobreza, é sinal de abundância. Aqui Claro. está aqui, ó, a imagem de Francisco de Assis, protetor dos animais, né? E aí você pensa assim, quando perdoar que ser perdoado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, parece a oração do ingênuo, do tolo que quer dar, né? É não, é do abundante, que de tanto ter transborda, sabe? Na abundância transborda. Então a gente tem que olhar para essas pessoas e entender, é preciso educar a sociedade para que nós não continuemos gerando os espertos, né? E esses espertos precisam pagar o preço que eles têm que pagar pelo mal que eles provocam no coletivo. E é necessário ainda, infelizmente, a punição nesse plano de envolvimento emocional que a gente está. Ainda é necessário punir para que essas pessoas, pela dor, que é um recurso didático fabuloso para almas que estão querendo dormir,
elas despertarem e entender isso. E outra coisa é que a gente não pode tomar o mundo baseado apenas em quem nos cerca, né? Às vezes a gente é tão cercado de gente boa que a gente acha que o mundo, todo mundo é gente legal, mas tem gente ruim mesmo, assim, que está completamente assim adormecida nas suas capacidades mínimas de uma transcendência. Está convencida, fez a escolha completamente errada, como você disse, fez a escolha baseada na escassez. Na escassez. E o universo não tem escassez. Não, é Esse planeta abundância. é abundância. Esse Infinita. planeta alimenta 9, 10 bilhões, 12 bilhões. Basta que exista uma certa boa distribuição de tudo isso. E aí nós vamos ver, sim, um planeta e um mundo melhor, né? E aí, sim, o tempo do reencontro. A gente está praticamente no fim. Eu quero, antes que cortem a gente, Tá. mais uma vez a nossa caixa aqui, gente. Olha aqui. Nossa caixa do Clube Felicidade. Você pode entra agora no clube. Quem entrar agora, até o fim de semana, até esse domingo, fala o nome, não sei, eu acho que você tem que falar alguma coisa, Bruna 10, no código, e você vai ter 10% de desconto. Então, entra no clube agora, você participa e você vai receber logo mais, você vai ser um assinante do clube, você vai receber. E eu faço propaganda porque esse clube é maravilhoso, esse clube ajuda muita gente mesmo. Uhum. Então, e por falar nisso, manda para mim o link também desse grupo, dessa ONG que você participa. Sim, da Fraternidade Sem Fronteiras. Nós vamos ajudar a divulgar também. Claro, tá bom? certeza. E toma aqui, ó, aqui estou combinando com o livro. Ó, eu vou pegar o livro e vou te entregar, Bruno. Sabe essa brincadeira? Ó, eu vou te... baixa o teu, baixa o teu, baixa o teu todo, ó. Baixa o teu todo, baixa o teu todo, que eu vou te entregar, ó. Tá ótimo. Ô, meu amor. Vai subindo, vai pegando o teu, vai subindo o teu. Tá bom. Agora vai subindo o teu, aí, ó. Perfeito, perfeito. E olha aqui, gente, vocês vão receber o meu livro junto. Vai ser um presente, é um presente meu para vocês. E um monte de outros presentinhos bacanas e de conteúdos digitais interessantes sobre os assuntos relevantes que vão fazer uma diferença na sua vida, que vão ajudar você a conscientizar, a despertar, a viver melhor e mais feliz. Rossandro, super, super obrigada. Beijo, adorei Bruna. Nossa participação, nossa conversa. Vamos nos ver mais, vamos nos Com conversar, certeza. trocar mais, tá? Vai ser uma alegria. Super beijo, um beijo especial aí para Paraíba, minha pequena estrela pequenininha. Né? Com certeza. Beijo grande. Tchau, tchau. Obrigada para você, obrigada para todos vocês que participaram. Vocês são maravilhosos. Eu vi um monte de recado, um monte de coraçãozinho. Adoro os comentários de vocês. Obrigada mesmo, gente. Vamos para a próxima. Quinta-feira tem mais, tá? Tchau, gente. Terças e quintas, 15 horas, 3 horas da tarde. Aliás, a próxima é terça, né? Nós estamos hoje é quinta, né? Já estou perdida. Então, todos os dias eu faço confusão. Mas então, assim, próxima terça-feira e na quinta da semana que vem, 3 da tarde, mais lives com pessoas ótimas, maravilhosas, muitas ideias, muitos assuntos importantes para a gente melhorar a nossa vida e melhorar o nosso mundo. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, Rossandro. Obrigada. Tchau, Bruna. Nada. Tchau.